Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber na Internet em parceria com a Engenharia Ponto Social. Nesse vídeo aqui a gente vai estar fazendo a instalação de um projetor Bichenon no Peugeot 207. Lembrando que esse farol de milha ele pode ser amplamente usado tanto na linha Jeep quanto na linha Citroën, Peugeot, Renault também. No Punto ele pode ser usado também, ou seja, tem aplicação em outras marcas como a Fiat, por exemplo. E vocês vão ver que ele acompanha um kit bem completo, universal, ou seja, tem aplicação em várias marcas. Acompanha comigo. Aqui, como vocês podem ver, lá dentro do projetor tem uma molinha, né, que faz o farol alto. Só deixa eu focar primeiro. Aqui, tá dando para ver lá dentro do farol tem essa molinha, que é a solenoide, e quando você aciona o farol alto, ela aciona o farol alto do milha também. Lembrando que esse é um projetor de 3 polegadas, tem um encaixe perfeito aqui para a nossa aplicação no Peugeot 207. E vocês vão ver que existe também um ganho em luminosidade muito grande. Para que a gente possa comprovar isso aí, a gente vai fazer primeiro, a gente vai ligar o farol de milha original do carro, que está com as lâmpadas H11. A gente vai fazer a medição da luminosidade com o farol original, usando um luxímetro, logo vocês vão ver. Após a gente fazer a instalação, a gente faz a medição da luminosidade com o farol projetor Bichenon, que faz inclusive o alto, ou seja, a gente vai fazer a medição do farol baixo, no caso apenas milha, e também com a medição do farol alto do projetor Bichenon. Lembrando, galera, que vocês podem estar usando lâmpadas tanto halógenas quanto também lâmpadas de xenon ou de LED nesse farol aqui. Ele aceita todos esses tipos e inclusive vocês usando lâmpadas halógenas não vão ter problemas com fiscalização, ou seja, com a polícia. Pessoal, e só para complementar, eu gostaria de falar o que compõe esse kit, né, do projetor Bichenon. Acompanha comigo. A gente tem 4 parafusos chave Phillips, 4 parafusos de chave Torque e mais 4 de chave Phillips. A gente tem essas arruelas também, são 8, e muito importante, né, o kit ele acompanha 4 suportes, ou seja, cada farol auxiliar desse, cada farol de milha desse, ele tem inclusive ele, por ser universal, você consegue fazer a regulagem dele aqui, dar o aperto depois botando a arruela e também o parafuso, conforme a sua necessidade. Ou seja, você consegue regular a profundidade do farol dentro ali da moldura do seu carro. Por isso que ele é universal mesmo. Vamos proceder agora fazendo a montagem dos faróis de milha. Antes da gente terminar, gostaria de complementar. Ele vem inclusive também com o chicote, né? Esse chicote você faz, ele já tem, esse aqui é o macho, vem no farol auxiliar. Isso aqui é justamente o que faz o alto e baixo. E você pluga, ele realmente é plug and play, o chicote fêmea. Você pluga ele e essa parte aqui você vai fazer a ligação no farol alto do seu carro. Um detalhe bobo, mas não menos importante, que é o seguinte: a solenoide, no caso essa molinha, ela sempre tem que ficar na porção inferior do farol, ou seja, essa aqui, a molinha, ela vai ficar na base, ela vai ficar embaixo. Do contrário, se você instalar ela na parte, ela ficar para cima, você vai fazer a projeção da luz de forma errada. Pessoal, como vocês podem ver, o carro aqui, no caso, ele está usando lâmpadas de tonalidades diferentes, ou seja, aquela lâmpada ali, ela é 5000 Kelvin e essa aqui é tonalidade original, amarela, 3000 Kelvin. Aí agora, aqui na parede, ao fazer a instalação do kit projetor Bichenon, a gente vai fazer essa correção. Vamos instalar apenas lâmpadas de 3000 Kelvin, a tonalidade original de fábrica. E agora vamos lá, vamos fazer a medição com o nosso luxímetro aqui na parede a uma distância de 2 metros. Pessoal, agora a gente vai proceder fazendo a medição da iluminação, a quantidade de lumens que o farol original aqui do Peugeot 207 ele emite. Lembrando que, para que seja uma coisa verídica, a gente fez uma marcação aqui no chão que está a exatamente 2 metros
da parede, ou seja, a gente vai fazer primeiro a medição a 2 metros com o farol original, usando o luxímetro, e aí depois de fazer a instalação do farol projetor Bichenon, a gente faz a medição na mesma distância para que a gente possa ter a mesma referência. Beleza, acabei de ligar o nosso luxímetro, vamos agora fazer a medição aqui na parede a uma distância de 2 metros do carro. Aproximo aqui a câmera, como vocês podem ver, ó, a luminosidade que o farol ele consegue emitir a essa distância de 2 metros chega a 300, 272, né? Nesse ponto aqui, pelo que eu estou vendo, é o ponto que tem a maior luminosidade. Isso no lado esquerdo, né? Como eu já falei, o carro ele está com lâmpadas de tonalidades diferentes. Inclusive fica bem nítido que o lado esquerdo, que está com a lâmpada original, ilumina mais do que o lado direito. Beleza, a gente tem a medição aqui de 309, foi a maior quantidade de lumens que a gente conseguiu captar aqui nesse farol. A gente pode até jogar para outros, ó, a gente conseguiu aqui uma luminosidade um pouco maior. Vamos para o outro lado, mas já anotem esse número, a gente conseguiu 323 lumens com o farol original. Anotem esse número, quando a gente terminar de fazer a instalação do farol projetor Bichenon, vocês vão ter a certeza de que esse valor ele é muito maior, ou seja, a luminosidade emitida pelo projetor ela é otimizada, ela é muito superior do que um farol original. Pelo incrível que pareça, temos 365, 360, chega até 356 lumens aqui com a lâmpada mais clara, né, uma super branca. Mas é isso aí, pessoal. Como vocês podem ver, a gente tem 323 lumens de um lado e 354 do outro. Acompanhe com a gente agora, a gente vai começar a fazer a instalação do farol Bichenon e vamos ver como é que vai ficar. Pessoal, dando prosseguimento, a gente encapou aqui o fio para estar dando um pouco mais de proteção, afinal ele vai ficar na parte externa. Já fizemos a remoção de um dos faróis de milha, agora estamos fazendo apenas o ajuste para ele casar certinho e encaixar perfeitamente aqui na moldura do nosso farol de milha original. Pessoal, já fizemos a instalação do nosso farol projetor Bichenon. Ele inclusive já está funcionando, porém ainda falta acionar a função do alto, ou seja, a solenoide ela ainda não está funcionando. A gente vai ligar ela aqui agora. Pessoal, e o esquema elétrico para você fazer a ligação e o acionamento do farol alto original e o farol de milha projetor Bichenon também ao mesmo tempo é o seguinte: você vai puxar um fio você vai ligar lá do projetor um fio aqui nesse fio roxo e o outro aqui nesse fio vermelho no chicote original do Peugeot 207. Aí, como vocês podem ver, já está instalado. Agora eu vou ligar o carro e vou inclusive ligar também o farol de milha. Pessoal, então vocês podem ver, mesmo com a luz acesa, olha como é que é o efeito na parede do nosso projetor Bichenon. Vale a pena frisar como que é bem definida a linha de corte desse farol. A gente vai proceder agora fazendo a ligação do farol alto, ou seja, a gente vai sempre que acionar o farol alto original do carro, vai acionar a solenoide do projetor Bichenon, e aí a gente vai ter o farol alto tanto o original quanto o projetor que está no baixo, quanto também no farol de milha. Pessoal, como vocês podem ver, já terminamos de fazer a instalação do nosso projetor Bichenon usando lâmpadas halógenas. Um detalhe que eu gostaria de atentar é o seguinte: ele tem uma blindagem muito superior do que um farol original, ou seja,
Obviamente você não vai submergir com o carro na água, mas caso ele venha ter contato com umidade ou mesmo água, a blindagem dele é muito superior, a vedação dele é muito superior do que a do farol original. Como vocês podem ver, aproxima aí e dá um look aqui no carro para mostrar o efeito que fica. Fica muito bacana, muito mais bonito do que no original. E aí agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou ligar o carro e aí a gente vai fazer a medição usando o nosso luxímetro. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar o farol baixo e a gente vai cobrir também com essa toalha o farol alto e o baixo, exatamente para que a gente não tenha interferência alguma desse farol aqui quando a gente acionar o alto, né? O alto no caso do projetor. Vou puxar um pouquinho mais para cá. Pessoal, como prometido, agora a gente vai proceder usando o nosso luxímetro. Eu vou ligar ele e aí logo em seguida eu vou pedir para desligar o flash da câmera e aí a gente vai fazer a medição agora na parede, né, a distância de 2 metros. Desliga o flash e agora vamos aqui na parede. Vamos puxar justamente na linha de corte. Vejam a diferença. A gente consegue aí 1443 lumens, né? São 1457, 1473 lux, né? Em comparação com apenas 353 que a gente tinha anteriormente. Isso apenas no farol baixo. Pessoal, essa aqui é a medição que a gente está fazendo no farol baixo do milha. A gente vai agora proceder fazendo o acionamento do farol alto, ou seja, vai vir mais luminosidade aí. Em comparação aos 323 lux que a gente teve na primeira medição com o farol original, a gente está alcançando aqui quase 1800 lux. É uma diferença muito grande, são quase 1600, 1500 lux de diferença. Eu vou acionar agora o farol alto do milha e a gente vê enquanto que chega a nossa medição aqui. Vamos lá. Agora afasta um pouquinho. Pessoal, como vocês podem ver na parede, a solenoide ela abaixou e aí agora a gente faz a nova medição aqui. Eu vou buscar aqui a faixa onde temos a maior luminosidade do farol. Costuma ser pelo meio. Aqui, como vocês podem ver, ele multiplicou por 10, ou seja, a gente está falando aí de 3.140 lux. Olha lá, está multiplicado por 10. É justamente 10 vezes o que a gente obteve de luminosidade com o farol de milha original. Pessoal, essa foi a instalação do farol projetor Bichenon no Peugeot 207. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, deu bastante trabalho, mas a gente faz sempre com muito carinho, a gente faz sempre com muito prazer em realmente atender e servir vocês. No mais, compartilhe com os amigos e tamo junto demais. Valeu!